E aí, galerinha, chegando para o nosso segundo Pod Naciano, todos preparados? Eu sou a Lígia, sou psicóloga do Ensino Fundamental Anos Finais e do Ensino Médio. Estamos aqui com o Marcelinho, do 7º ano, com o Vitor, da 2ª série do Ensino Médio, e com a Maria Clara, da 1ª série do Ensino Médio. Todos preparados? Sim, vamos lá, galerinha. Lembrando que esse é o segundo episódio, o primeiro já está disponível no canal do YouTube. Quem quiser assistir, tá lá. Então vamos nessa, pessoal. Pod Naciano, e hoje trazendo a temática Educação Jesuíta na Contemporaneidade. Vamos aprender mais um pouco sobre esse tema, que é tão importante para nós que fazemos parte dessa escola e constitui a rede. Vamos lá? Nossa conversa de hoje seria sobre a educação jesuíta na contemporaneidade. Vamos começar conversando sobre o Colégio e a Companhia de Jesus. O compromisso que eles edificam sobre os alunos, que também ajuda a exercitar a criatividade e a pensar sobre as questões ambientais, raciais e todas as demandas da sociedade contemporânea, tornando assim também os alunos mais críticos, compassivos, competentes, conscientes e comprometidos. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos hoje um convidado muito importante que está visitando nossa escola, o diretor da Rede Jesuíta de Educação, professor Fernando Guidini. Então, professor, eu tenho uma pergunta inicial para vocês. O seu sobrenome, você sabe a origem dele? Porque é um sobrenome bem comum, assim, no Brasil, né? É bem diferente. Eu fiquei curiosa sobre a origem dele. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão nos escutando, assistindo. Professora Lígia, obrigado pela acolhida. Marcelo, Vitor e Maria, tá? Uma alegria estar com vocês aqui hoje, estar com vocês no colégio, participando da vida, toda a alegria que tem aqui, a diversidade de aprendizagens, e hoje conversando com vocês, então, nesse podcast sobre educação jesuíta e contemporaneidade. Maria, o meu sobrenome, ele é italiano, tá? Vem do norte da Itália, de uma regiãozinha lá da divisa da Itália com a Áustria. Chama-se a região de Belluno, nas Dolomitas, as montanhas Dolomitas. A minha mãe é de uma cidadezinha chamada Bagnolo di San Vito. E o meu pai, descendo um pouquinho aquela região então dos Alpes, da região perto de Mantova. E aí tem variações do sobrenome Guidini, Guidini e Guidi, mas é todo daquela região. O significado específico não sei, mas é dali que se situa a minha família e está no Brasil desde 1879, interior do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, professor. Nada. Vamos para a primeira pergunta. Qual foi o objetivo principal da vinda dos jesuítas para o Brasil, no período colonial? Pergunta boa, Marcelo. Bom, vamos lá. Vocês estudam toda a parte de história, né? Todo o currículo da história, e ao estudar o currículo da história, a divisão pelos períodos, nós temos justamente esse momento da história moderna. No início da história moderna, nós temos toda a questão das grandes navegações, as descobertas ultramarinas, e nós temos toda a vinda da coroa portuguesa, as grandes navegações para essas terras. Descobrimento formal naquilo que é aproximadamente 1500, e já a partir de 1530, 1532, a gente tem o início do povoamento da costa brasileira. E como o segundo, na verdade, governador, Tomé de Souza, nós temos a vinda, então, dos primeiros jesuítas, Nóbrega e Anchieta. Os jesuítas, eles nascem como congregação religiosa em 1539, e eles chegam ao Brasil em 1549. Então, vocês podem ver que 10 anos depois que a ordem nasceu, ela é convidada pelo rei de Portugal
para ser uma das congregações religiosas a vir para cá para evangelizar, catequizar e acompanhar os colonos que aqui chegavam. Então, os jesuítas chegam justamente nesse período, entram no Brasil por Salvador, que é a primeira capital, onde iniciava todo o processo de povoamento, e ali eles fundam um primeiro colégio, logo nos anos 1552, 1553, depois tem um segundo colégio naquela parte na região de Ilhéus, mas o grande projeto, as grandes atividades eram as missões de catequização indígena. Vocês já ouviram falar em Anchieta? Padre Anchieta? Então, nome desse auditório, inclusive, né? Ele foi um dos que chegou nessa primeira leva de missionários e iniciou o processo de catequização, tá? Então, o objetivo foi acompanhar e, a partir desse acompanhamento dos colonos, iniciar todo o processo de evangelização local, catequização e também naquilo que era todo um projeto político, religioso e de povoamento desta colônia. Hoje a gente comemora os 473 anos da vinda dos jesuítas para o Brasil, e esse tempo tão longo mostra que a educação ela é realizada com missão e ela perpassa o tempo e o espaço. Hoje vimos que os colégios jesuítas são comprometidos em ser uma rede global de serviço e missão. Você poderia exemplificar para a gente como isso acontece? Muito bem, Maria. Então, os jesuítas, eles chegam lá no século XVI, eles fundam os primeiros colégios, aí eles vão ampliando o campo de ação, de Salvador vai para Ilhéus, de Ilhéus desce para interior de São Paulo, naquela parte ali de São Vicente, depois sobe para o Rio de Janeiro, depois funda-se São Paulo, a cidade, ali outro colégio, depois sobem para o norte, Pará, depois desce um pouquinho na região aqui de Maranhão, depois Paraíba, e aí eles foram fundando toda uma rede de colégios. A companhia, entre os séculos XVI, XVII, início do XVIII, tinha 17 colégios aqui no Brasil. O último deles foi na cidade de Paranaguá, que era lá no limite do Tratado de Tordesilhas, que depois vinha justamente a colônia também espanhola. Bom, os jesuítas implantam essa primeira rede de colégios, digamos assim, até aproximadamente 1759. Ali eles são, por uma questão política envolvendo a coroa portuguesa, Marquês de Pombal, eles são expulsos do país. E eles só retornam ao Brasil na década de 1840, século XIX. Tá? Os primeiros colégios da segunda vinda dos jesuítas datam de 1865, 1867, que é o colégio de São Luís, no interior de Itu, São Paulo. É o mais antigo, da época do Império. E depois os outros, chegando ao Santo Inácio, etc. Essa rede vai se ampliando. E além do Brasil, nós temos as redes que se configuram continente naquilo que é a Europa, naquilo que é a Ásia, naquilo que é a África e aqui na própria América. E com o passar dos anos, principalmente agora aqui a partir do século, da década de 70, 80, 90, nós fomos nos vendo cada vez mais como uma grande rede. Pela conexão da tecnologia, por uma missão comum, por esses ideais educativos. A gente teve um grande padre chamado Pedro Arrupe, que na década de 70 e 80 ele revolucionou a forma da gente compreender a educação num contexto contemporâneo. E a partir das ideias de Arrupe, esses colégios, que hoje nós somos aproximadamente 873 colégios no mundo, nós começamos a nos compreender como uma grande rede que educa de uma forma atual, compromissada com os valores cristãos, com os valores inacianos. Somos colégios e escolas jesuítas e trazemos hoje essa questão da cidadania global, né? Como você falava na pergunta, uma rede global a serviço da missão. Então, todos os colégios da Companhia de Jesus, desde esse que está aqui
em Fortaleza, até aquele colégio que está lá no interior do Timor, ou lá numa ilha de Madagascar, ou lá no interior da Patagônia, no sul do Chile, eles têm essa mesma missão, essa mesma visão, que é formar pessoas conscientes, competentes, compassivas e comprometidas, mas que sejam cidadãos compromissados também com um mundo melhor, com uma vida melhor, com a causa da vida. Por isso, essa questão que envolve o exercício do serviço da fé, a promoção da justiça. E em um mundo altamente conectado. Daí a questão da cidadania global também. É mais um elemento que aparece, que vocês vivem aqui no colégio, como que a gente vai se compreender como estudantes, como cidadãos, como trabalhadores, né, na rede jesuíta de educação, em um mundo altamente conectado, em uma sociedade em rede. Que uma ação minha hoje aqui, ela interfere na ação de muitas outras pessoas, que uma pequena ação, que um pequeno gesto interfere na vida de demais também. Então a companhia está fazendo cada vez mais a gente pensar nessa perspectiva ampla, mas compromissados com a causa da vida. E no Brasil nós estamos fazendo isso também. E aqui no Colégio Santo Inácio. E aqui no colégio também. E aí, Colégio Santo Inácio no Brasil. Nós contamos com a participação dos nossos alunos também. Ótimo. E aí nós trouxemos uma pergunta do nosso aluno Pedro, da 2ª série. Né? Ele quer saber, ele está afirmando, né? Os colégios jesuítas promovem aos seus alunos uma formação integral. Como é que está parecido essa formação? A formação integral dos colégios jesuítas, ela aconteceu desde a antiguidade. Então, se a gente vai lá no século XVI, tinha um documento que se chamava Ordenamento dos Estudos. O nome era em latim, eu nem vou falar em latim aqui. Mas ele já dizia naquele documento que era importante formar a pessoa para as letras, mas também para as humanidades. Já tinha uma preocupação integral ali, que trazia matemática, trazia ciência nascente, trazia música, trazia aritmética, trazia a saúde. O tempo foi passando e hoje nós lemos essa formação integral dialogando com 3 dimensões que nós consideramos como essenciais na realização humana, que é toda a parte cognitiva, então, aquilo que envolve o acadêmico, o racional, esse conjunto de aprendizagens que nos fazem bons academicamente, nas ciências, na matemática, na química, na física, na história, na geografia, na língua inglesa, enfim. Todas as aprendizagens socioemocionais, que são aquelas que fazem com que a gente aprenda a se relacionar melhor, a nos preocuparmos com os demais numa perspectiva de alteridade e relações numa comunidade e convivência humana, e todas as aprendizagens da dimensão espiritual religiosa, porque somos um colégio cristão católico. E aí vem toda a ética cristã, que fundamenta a ação, mas também todos aqueles valores de preocupação com a casa comum, de justiça, de fé, de solidariedade, de compassividade, de respeito ao outro, de cuidado. Isso, para a gente, é formação integral. Quando vocês, que são estudantes de um colégio nosso, conseguem perceber isso na prática, pela fala dos professores, pelos projetos, pelas propostas curriculares, pelas experiências, pela pastoral, pela psicologia, enfim, pela diversidade de vida que vocês têm aqui dentro e que tem elementos dessas 3 dimensões, é sinal que o colégio está cumprindo a sua missão. E aí tem a aprendizagem integral. E aí vocês levam isso para a vida também. Então é assim que a gente compreende e é assim que a gente traduz também no currículo. Tá bem? Continuando na pergunta do Pedro, quais você acha que são as características da educação da Companhia de Jesus? As características da educação da Companhia de Jesus. Toda uma discussão mais atualizada das características da educação da Companhia de Jesus, elas vêm ali a partir dos anos 1980,
quando a gente escreveu um documento chamado Características da Educação da Companhia de Jesus. Depois veio um outro documentozinho chamado Pedagogia Inaciana, uma proposta prática. Depois veio um outro documentozinho chamado Projeto Educativo Comum. E mais recentemente a gente tem um outro documento chamado Colégios Jesuítas, uma tradição viva no século XXI. Então, de 1986 até 2019 agora, a gente lê as características da educação da Companhia de Jesus como uma educação cristã, primeiramente, como uma educação inaciana, que tem por base os princípios e ensinamentos de Santo Inácio de Loyola, uma educação pautada nos princípios da fé, na justiça, na excelência humana e acadêmica. Lembra que eu falava antes da questão da integralidade, né? Então, humana e acadêmica, da inclusão, né? Do respeito à diversidade, os povos, as culturas, da questão que envolve o cuidado de uns para com os outros, do ser para e com os demais. Sempre a proposta daquilo que vocês aprendem em sala de aula, que não tem que ficar guardado só aqui ou só na cabeça, mas a gente tem que passar para os demais também. A transformação social, né, uma educação que sempre leva a essa transformação, o ser para e com os demais que leve à transformação. O elemento do cuidado, que tem entrado bastante hoje nas nossas discussões também, de uns para com os outros, mas também com a casa comum. E uma das grandes características da educação da Companhia de Jesus hoje é que ela quer ser uma educação para toda a vida. Então, como que nós, nos nossos colégios, nos currículos, a gente tem trabalhado e se esforçado para que aquilo que vocês aprendem aqui no colégio não termine no dia da formatura, mas que vocês levem para a vida de vocês. Essa é uma das grandes características, que a gente possa se encontrar daqui 10, 15, 20 anos, de repente num outro lugar, e vocês lembrarem, eu estudei num colégio jesuíta. E os valores, as aprendizagens, as atitudes que eu tive lá, eu trago para a minha vida profissional hoje, como pai, como mãe, como adulto, como profissional. Então essa é uma das grandes questões que a gente tem acentuado hoje, aprendizagens significativas. Professor, ainda falando um pouco, né, da visão do jesuíta, né, a nossa próxima pergunta é para você falar um pouquinho para a gente sobre como funciona a educação na perspectiva da justiça social para o aluno inaciano, na visão jesuíta de educação, na contemporaneidade. Tá. Dentro da pedagogia inaciana, a gente tem toda uma preocupação com contextualizar todos os conhecimentos que a gente trabalha. Então, vocês estão na segunda série do médio, vocês estão discutindo uma questão de geopolítica, ou vocês estão no 7º ano discutindo alguma questão ali do Império Otomano, por exemplo, ou vocês estão na primeira série do ensino médio com alguma questão envolvendo ali os princípios da trigonometria. Todo professor precisa, ao trazer esses conteúdos, fazer uma relação com a realidade. Começa por aí. Estudar, por quê e para quê. Então, a educação inaciana, ela começa com o contexto de vida. A partir do contexto de vida do mundo que a gente está, a relação entre as pessoas. Aí vem a experiência. A partir, então, daquele determinado conteúdo ou objeto, a partir desse contexto que a gente vive aqui de Fortaleza ou do Brasil, a partir da experiência de vida de vocês que estão na sala de aula, que são 30 e tantas mentes pensando, né? O professor começa a refletir com vocês, o professor começa a pensar, ele começa a aprofundar, ele estabelece correlações. E ao estabelecer essas correlações, vem o exercício reflexivo. É aí que vocês apreendem, é aí que vocês aprofundam, é aí que vocês fazem conexões. Só que a educação inaciana não para aí. Ela tem um último momento que é, e agora? O que a gente faz com isso tudo? Aí leva para a ação.
E ao levar para a ação, de alguma forma, se nós partimos do contexto e das experiências, nós temos que levar para a vida de novo. O que vocês aprenderam? Vocês entraram e vocês saem diferente daquela aula. Daí vem as questões, por exemplo, de conectar todos esses conhecimentos, essas experiências e aprendizagens com o mundo, com os povos, com a cultura, com os mais necessitados, com os grandes problemas que tem na nossa sociedade, sejam questões ambientais, sejam questões de saúde, sejam questões de segurança, sejam questões de tecnologia, sejam questões, enfim, de transporte, podemos ampliar, né? Hoje se discute muito a casa comum, e aí vem todo o conceito, então, da justiça socioambiental. É essa sensibilidade que a gente é chamado a se comprometer, de alguma forma, com essas grandes causas e com esses grandes problemas que existem na sociedade. Tá? Nem toda educação chega nisso, porque muitas das propostas educativas, elas são mais de cunho personalizado, e aí não importa o outro, importa somente a mim. Como que a gente vai fazer dentro de um colégio jesuíta que eu cuide de mim, mas eu cuide também do outro? E aí vem o conceito de uma justiça, que é tanto social, nas relações entre todos nós, mas também ambiental, que é o cuidado da nossa casa comum, como diz o Papa Francisco. Por isso, socioambiental. Mais uma pergunta do aluno Cirilo, do segundo ano do ensino médio. Valeu, Cirilo, pela pergunta. Nos colégios jesuítas, trabalhos que direcionam e orientam o projeto da vida dos seus estudantes, né? E também, o que não deve faltar no projeto de vida de um jovem naciano? Muito bem, projeto de vida, né? O que é, primeiramente, um projeto de vida? Acho que teríamos que pensar isso. Projeto de vida como um fio condutor de todas as aprendizagens que vocês, desde pequenininhos aqui no Santo Inácio, com 2, com 3, com 1, com 4, com 5 anos, até a saída do terceirão, vocês foram ensinados ao longo de todos esses anos. Um grande caminho de aprendizagens, passando pelos diretores, coordenadores, professores, psicólogos, colegas, pessoal de recepção, cantina, pátio, toda essa comunidade educativa que foi ajudando vocês a se compreenderem como seres humanos, como pessoas e como seres para os demais. Todas as aprendizagens que foram sendo construídas, num primeiro momento foram identificando vocês como pessoas, depois como estudantes inacianos, e ao sair do ensino médio, vocês têm que colocar tudo isso em prática. Não só lá, depois de sair, mas aqui também. Então, o colégio como um todo, ele vai ajudando vocês nessas aprendizagens e construindo esses projetos, que é o grande projeto de vida de cada um. E o que deveria conter, então, no projeto de vida? Penso eu que um bom projeto de vida, ele deveria ter uma parceria dentro do colégio, então o colégio assumir com vocês esse projeto de vida, ajudar a se compreender melhor, a se conhecer melhor, ajudar a conhecer o mundo em que está, fazer as perguntas certas para vocês nos momentos certos, interrelacionar os conhecimentos ali, seja, por exemplo, as experiências iniciais da educação infantil, que pode ser sentir uma planta, até uma alta discussão que vocês façam na segunda ou na terceira série do ensino médio sobre a questão hoje, por exemplo, da crise da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ali vocês vão refletindo, vocês vão pensando, os professores vão ensinando vocês caminhos, vão pautando valores, e aí vocês vão fazendo as opções de vocês. Então, quando tem a escola que trabalha com essa perspectiva e vocês vão sendo ensinados, o projeto de vida naturalmente vai se constituindo.
e vocês vão fazendo as próprias opções. De forma que não seja o professor que num determinado momento vai dizer para você o que tem que fazer. A própria pessoa internalizou aquela regra. Ela sabe que tem que fazer e o porquê. Porque é importante para ela, é importante para a comunidade onde ela vive, é importante para o planeta, é importante, enfim, para si e para os demais. E agora tem o novo ensino médio. Então, dentro do novo ensino médio, tem um componente, né? Tem, na verdade, ali um itinerário, que é o projeto de vida, que é mais um tempo de qualidade, que durante os 3 anos, os nossos jovens terão, com o auxílio de um professor, para recolher tudo isso, organizar e projetar a sua vida também para o futuro. Porque tem a vida adulta, tem a vida profissional, tem a marca que a gente pode e deve deixar na nossa sociedade. Então, Vitor, projeto de vida dele passa por aí. Essas são as grandes parcerias que a gente vai construindo no colégio e como que esse projeto de vida pode nos ajudar a, seja como uma criança, seja como um adolescente, um jovem, um adulto, a pautar a nossa vida, a nossa existência na nossa sociedade. Professor, você poderia falar sobre o que é ser MAGES na perspectiva da pedagogia inaciana? MAGES na pedagogia inaciana, muito bem. Primeiramente, MAGES, o que é MAGES? O significado da palavra MAGES, a gente fala bastante e às vezes não sabemos, né? Mas MAGES é uma palavra latina, então vem do latim, significa mais, melhor. Então, ela está numa grande ideia de Santo Inácio de Loyola, quando que ao terminar os exercícios espirituais, que é toda a experiência espiritual que ele faz uma grande oração chamada contemplação para alcançar o amor, dentro dos exercícios espirituais, e ali tem uma oração, que é o tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade e a minha memória. E aí ele faz uma síntese, dali que vem a ideia omnia ad maiorem Dei gloriam. Então, tudo para a maior glória de Deus. E aí vem a concepção do MAGES, do mais, do melhor, da gente não ser medíocre, de não se contentar com um 7 na média se a gente é capaz de um 9, de não se contentar com um 3 quando a gente é capaz de um 5, de não se contentar com algo, com pouco, quando a gente pode dar mais. Daí vem a excelência. Então o MAGES está conectado a essa ideia de excelência e aplicado à pedagogia inaciana é justamente aquele sal, né, aquele temperinho que vai provocar vocês como estudantes a ir além. É aí. Então, a ir além nos estudos, a ir além como seres humanos, a ir além como cristãos, a ir além como estudantes de um colégio jesuíta, a ir além como profissionais. Então, na escola a gente ouve bastante, em outros colégios que eu viajo, né? Menino dizendo, hoje você não foi MAGES, porque você brigou na hora do recreio. Olha que interessante. Então, o pequenininho ele vai entender o MAGES como alguém que respeita, que tem cuidado. Já os maiores, no médio, no fundamental, opa, eu não fui MAGES. Por que eu não fui MAGES? Não, aqui eu não dei o meu melhor. Ou numa pausa inaciana, no 7º ano, né, a gente parar e pensar, no que eu não fui MAGES hoje? Então, são essas questões, são essas provocações, é essa sensibilidade que o MAGES nos traz. E quando aplicado à pedagogia, ele vai fazendo com que a gente reflita e a gente assuma coisas maiores. Agora a gente tem uma pergunta enviada pela aluna Marcele Saldanha, do 8º ano. Muito obrigada, Marcele. E, professor, em que aspectos sociais, educacionais, éticos e políticos a educação jesuíta pode contribuir para a formação dos jovens estudantes? Pergunta complexa. Obrigado, Marcele, né?
Veja, Marcele, eu falava antes que a pedagogia inaciana, ela parte de uma reflexão de cultura e de contexto. Quando a gente pensa a educação a partir de uma cultura, a partir de um povo, a partir de um espaço, a educação que vocês têm aqui em Fortaleza não é a mesma do Rio de Janeiro, que não é a mesma do Rio Grande do Sul, que por sua vez é diferente de um outro colégio, mas ela está imersa nessa cultura e realidade local. Então ela vai trazer aspectos sociais, ela vai trazer aspectos éticos, educacionais, políticos, que é o que a gente vive no dia a dia. Então, a partir do momento em que os nossos professores, utilizando o material didático ou não utilizando o material didático, eles nos provocam, nos fazem pensar, a partir desses grandes problemas da existência, que envolvem a nossa existência, nós estamos sendo educação jesuíta. E isso pode contribuir para com a nossa formação. Então, um estudante, quando sai da terceira série do médio, ele precisa estar num colégio da Companhia de Jesus altamente preparado para Enem, vestibulares, concursos, etc. Mas se a gente parar só nisso, a gente falhou na outra parte, que é a parte justamente da alteridade, dessa relação mais com o compromisso da justiça socioambiental, com as contribuições que nós podemos dar nessas outras dimensões. Então, as questões humanas, mais uma vez, aliadas à dimensão acadêmica. Os aspectos sociais, educacionais, éticos, políticos passam pelo currículo e passam pela totalidade de aprendizagens que a gente trabalha na nossa sala de aula hoje. E vocês, seja numa atividade individual, seja num trabalho em grupo, seja numa pesquisa, seja num projeto de intervenção, seja numa prova, seja num júri simulado, seja num debate, seja, enfim, a estratégia que for numa ação social, numa ação pastoral, numa ação de trabalho com o serviço de psicologia do colégio, vocês podem trazer essas questões e vão integrando também no dia a dia da vida de vocês. De forma que quando vocês saem na rua, vocês olhem a situação da rua, vocês olhem quem está ali, mas não somente com o olho de quem está passando, mas com um olhar crítico e comprometido também com uma possível modificação. É isso. Muito interessante, professor. Como novo diretor da Rede Jesuíta, né? Que mensagem você deixaria para toda a comunidade educativa aqui na Aciana? Bom, eu assumi a direção da Rede Jesuíta de Educação neste último mês. Tem praticamente um mês e meio que estou trabalhando nisso. Nos últimos dias agora foi a posse. Eu deixo uma missão, eu deixo uma mensagem de otimismo. Nós temos uma riqueza muito grande como educação jesuíta, nós temos um legado bastante grande, nós temos uma experiência em educação, nós temos colégios estruturados, nós temos estudantes maravilhosos, professores, educadores comprometidos, mas nós não podemos ser os melhores do passado, né? Nós temos que ser os melhores do presente e do amanhã também. Então, utilizando de tudo que a gente tem, de todos esses ferramentais, dessa sabedoria, da experiência, da nossa pedagogia, de tudo que a gente foi acumulando, uma mensagem de otimismo para que a gente continue aprofundando isso tudo. Que a gente se atualize, que a gente se inove, que a gente se comprometa ainda mais e que a gente possa continuar respondendo a essa missão que nós estamos hoje aqui. Qual é a nossa missão? Missão é o compromisso com uma educação de qualidade, inspirada justamente nos valores cristãos e inacianos e contribuindo para a educação de sujeitos e pessoas conscientes, competentes, compassivas, criativas e também comprometidas com a nossa vida e com a nossa sociedade. Então eu deixo essa mensagem de otimismo. Tem muito chão pela nossa frente,
tem muito espaço para trabalho. Vocês aqui, estudantes, acompanhando a gente, são o nosso presente e futuro, serão os nossos profissionais de amanhã, serão, né, as diferentes profissões, nos diferentes âmbitos da sociedade. Então, é uma oportunidade bastante grande para aprender isso tudo e, aos poucos, já irmos colocando em prática e se somando aquilo que a gente acredita e a gente defende como educação inaciana. Essa é a minha mensagem. Professor Fernando Guidini, que é diretor da Rede Jesuíta de Educação Básica, possui graduação em Filosofia pelo Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus em 2002, mestrado em 2010 e doutorado em 2015 em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Pontifícia da Universidade Católica do Paraná. Possui conhecimento sobre gestão educacional, planejamento estratégico em educação e formação de professores. Pesquisa e tem interesse acadêmico nos seguintes temas: educação, gestão educacional, formação de professores na educação básica e educação inaciana. Nós gostaríamos de agradecer, professor, profundamente